Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, e eu sou a Gina e esse é o meu canal Tarô Senhora Mística. Vamos iniciar uma leitura para o signo de Touro. Vamos fazer uma leitura de tarô, oráculos, com mensagens, alertas, orientações, com a ajuda da espiritualidade. Sempre a espiritualidade nos orientando. Lembrando sempre que pode não ressoar com todos e não irá ressoar, porque é uma leitura coletiva. Então, tente adaptar ao seu momento, a situação que tu esteja vivendo. E se nada disso ressoar, solta para o universo, que pode servir de ajuda, de alerta para algum outro taurino, taurina. Hoje nós estamos num cenário diferente, mas é devido ao calor que está muito intenso aqui no sul, está muito complicado, então tive que adaptar um pouco o nosso cenário. Vamos cortar e vamos fazer a nossa leitura. Iniciamos com o mundo. Saiu o valete de ar, saiu o 9 de água. Vamos ajeitar aqui. O 9 de água, saiu o 4 de terra e saiu o rei de água. Bom, nós iniciamos da melhor maneira, né? O mundo. Touro tá numa fase aonde ele se sente pleno, completo, aonde o seu trabalho está sendo reconhecido, né? Então, Touro está com as coisas que ele deseja, né? Com a proteção do Arcanjo Miguel. Ele passou todos os perrengues, tudo que tinha que passar, né? Mas ele está se sentindo confiante, né? Que ele fez um trabalho bem feito, ou que ele está realizando, está indo em busca de um trabalho, então ele se sente feliz, contente com essa trajetória, essa caminhada que ele está fazendo, né? Ele se sente grato pelos acontecimentos em geral que estão satisfatórios, né? Na questão, muitas vezes, do trabalho, para quem trabalha de modo CLT, para quem trabalha em serviço público, para quem trabalha no privado e para quem trabalha como autônomo, né? Ele olha para o seu plantio e fica feliz com a colheita que está fazendo. Mas nós temos o valete de ar aqui, né? E o valete de ar, ele é o valete de espadas, né? E ele fala um pouco para cuidar um pouco na impulsividade, tá? Que Touro tem um pouco essa maneira impulsiva, também na teimosia, muitas vezes, né? Porque pode receber algumas informações, pode receber algumas notícias que muitas vezes se tornam desafiadoras no teu caminho, tá? E também na questão de, para quem aqui ainda está realizando as coisas,
né? Às vezes o touro não mexe muito bem com mudanças, né? Com coisas diferentes, às vezes de ter que mudar a rota ou dar uma desviada e voltar para o caminho novamente. Então, aqui fala de tu saber ter aquele jogo de cintura, aquela malemolência, para poder trabalhar com essas mudanças de planos, muitas vezes, que ocorrem na nossa vida, né? Então, cuidar um pouquinho, não agir por impulso, ser mais lógico, pensar um pouco mais, muitas vezes, antes de agir, antes de falar, ter um pouco mais de nessa jogo de cintura, né? Digamos assim. Tem muitas coisas, às vezes, touro, que a gente tem que falar, a gente tem que dizer para outras pessoas, mas aqui o valete de espada, ele pede que tu tenha um pouco mais de sutileza, um pouco mais de delicadeza no falar as verdades. Nem todas as verdades a gente deve falar de uma maneira em que a outra pessoa se sinta magoada, ofendida. E touro muitas vezes não trabalha muito bem essa parte. Então, esse é o teu desafio, de mudar um pouco a tua maneira, muitas vezes, de dizer as coisas. Te coloca no lugar da outra pessoa, tá? Para que o que tu receba seja o mesmo. Porque se fosse ao contrário, tu gostaria que as pessoas tivessem um pouco mais de, né, dosasse um pouco mais a maneira de falar, né? Nós temos aqui o 4 de terra, né? O 4 de terra, ele vem falando, é o 4 de ouro. Ele fala da nossa estabilidade, né? Ele fala do nosso, os materiais, das nossas posses. E aqui ele fala para ti, touro, para te cuidar um pouco com os exageros, para que não te falte no futuro, ser um pouco mais cauteloso com o dinheiro, né? Para que essa parte aqui, o nosso início, continue dando frutos. Até porque, né, muitos já atingiram essa parte do financeiro, de conseguir, de estar realizando o trabalho bem feito e tudo, mas outros estão ainda trilhando o caminho. Então aqui o conselho é que tu seja um pouco mais cuidadoso, tá? Com o dinheiro, nas decisões, prestar muita atenção nos negócios, tá? Nas questões, muitas vezes, de assinar algum documento, se tu vai vender um carro, vai vender uma moto, vai comprar uma casa, vai alugar uma casa, vai fechar um negócio, sabe? Cuidar um pouquinho para que tenha boas decisões nesses negócios, tá? Mas aqui fala que é favorável, tá? Porque que pode dar certo. Mas então, cuidar um pouquinho, tá? E na questão também de a gente também ser
no caso, touro, nem sou do signo de touro, e falo como se fosse, né? Mas também na questão, touro, de cuidar dos menos favorecidos, na questão muitas vezes de a gente estender a mão para quem precisa, para que uma outra mão também seja estendida pra gente, né? Assim. Então, às vezes, não custa cuidar um pouquinho isso, né? A gente dá essa atenção, a gente ajudar quem precisa, para que a gente também seja ajudado. É uma corrente, né? É uma corrente. E também saiu, para finalizar nossa leitura, saiu o Rei de Água, né? As nossas emoções, o nosso amor pelo trabalho, né? Os nossos sentimentos, aquele a gente tem, é como se fosse um iceberg, né? A gente tem a parte do consciente e a parte do inconsciente, né? Então é essa parte que a gente tem que um pouco cuidar, né? Do nosso coração, das coisas que a gente fala, dos nossos sentidos, né? Então aqui fala, o conselho é muitas vezes de tu abrir o teu coração, tá? Falar isso para quem está em relacionamento, para quem está em algum relacionamento, namorado, casado, seja o que for, em relacionamento. Às vezes é um momento de tu abrir o teu coração e falar o que tu sente, os teus anseios, os teus medos, o que passa na tua mente, tá? Para que talvez a outra pessoa faça o mesmo contigo. Abra o coração também, tá? Outra coisa que também é na questão de se tu tá passando por alguma coisa na tua vida, algum momento, né? Não procura o conselho de qualquer pessoa, tá? Procura de alguém que seja sincero, alguém confiável, que tu possa abrir o teu coração, né? No caso, isso de maneira geral. Nós falamos antes para quem tá em relacionamento. Mas de uma maneira geral, às vezes tu tá passando por alguma circunstância, conhecendo alguém, e aqui fala de tu te aconselhar a respeito desse relacionamento novo, ou de outras questões de trabalho, de vida, de saúde, de tu procurar alguém que seja confiável para que tu possa muitas vezes trocar uma ideia, conversar, mas que seja alguém da tua extrema confiança, que essa pessoa vai ser sincera de modo bondoso para conversar contigo, vai te escutar, porque muitas vezes tu não quer que a pessoa fique ali te aconselhando, tu quer alguém que te escute naquele momento, porque tu não está muitas vezes falando mal de alguém, mas sim tu quer alguém que te escute o teu desabafo e não leve isso como se tu estivesse falando mal muitas vezes da pessoa que tu tá, ou do relacionamento, ou do trabalho. Então alguém que possa entender isso da tua parte, tá? Alguém confiável. E também a questão, muitas vezes, se tu não tem uma pessoa assim,
de tu buscar a orientação da espiritualidade, né? Às vezes a espiritualidade, ela, indiferente à religião, né? Mas às vezes ela pode te orientar, te ajudar, indiferente ao que tu siga, né? Mas a espiritualidade, ela é algo que está em todos nós. Então, às vezes, procurar pela espiritualidade faz muito bem. Uma meditação, uma oração, né? Rezar um pouco, acender uma vela para o anjo da guarda. Tudo isso é uma conexão com a espiritualidade. Agora nós vamos tirar uma mensagem com o oráculo Mensagens das Estrelas. Ele é muito bonito, esse oráculo. Vamos tirar uma mensagem. E saiu: eu acolho as amizades que a vida me traz. Eu acolho as amizades que a vida me traz. Então, é justamente até o que nós conversamos, né? Na questão de escolher as pessoas que a gente traz para a nossa vida, para que tu possa muitas vezes ter uma conversa sincera e receber essa sinceridade também, né? Isso é muito, muito importante. Meus queridos, vamos encerrando nossa leitura por aqui, porque senão a gente continua falando e eu gosto muito. Mas eu desejo a todos um bom final de semana, que todos sejam abençoados e gratidão por estar novamente fazendo essas leituras, que é algo que aquece muito meu coração. Gratidão, gratidão. Namastê.